Paulo César Silva. Tudo bem com você, Paulo? Olá, como vai? Beleza? Boa tarde, tudo bom, Mário? O Paulo César, gente, meu convidado, ele é formado em administração pela FAI e pós-graduado em gestão de negócio. E ele é pesquisador da antiga, é o antigo Cefet ali, né, Paulo? É, o antigo Cefet. Que agora é UFTPR. UTFPR. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Antigo Cefet. Uma grande escola, hein? Uma grande faculdade, hein? Exatamente. Formadora de bons profissionais, hein? Incrível, hein? Exatamente. Paulo, você como pesquisador, eu vou te fazer uma pergunta. Curitiba, como é que tá? Como é que você vê? Ainda é essa cidade que a gente vê essa propaganda toda, a cidade da Alice no País das Maravilhas, ou mudou muito, Paulo? Mudou muito, mas ela continua ainda muito bem ranqueada próximo de outras. Todo esse processo, Mário, a gente precisa até fazer um pequeno resgate histórico para a gente poder entender como é que funcionou, por que as cidades hoje estão tão inchadas. Se a gente pegar desde lá 1930, quando houve aquela quebra da Bolsa lá de 29, a Revolução de 30 no Brasil, o que aconteceu com a nossa indústria cafeira? Ela acabou. Não tinha mais nenhum esforço para que o agricultor permanecesse no campo. E aquele esforço foi o quê? Foi para que o Brasil se industrializasse. Dessa forma em diante, as pessoas começaram a vir para as cidades. É a evasão do homem do campo. O êxodo rural. O êxodo. Exatamente. Em 1940, nós tínhamos naquela época 38% da população era rural. Quanta? 38%. Hoje nós temos 88% da população é urbana. Ou seja, 10% da população, há 100 anos atrás, né? Isso, 10% da população vivia na cidade. Atualmente... Somos 50% e até 2050 nós seremos 75% de pessoas vivendo na cidade. Vai ficar apertado o negócio, hein, Paulo? E se a gente pegar alguns outros números, hoje as cidades elas ocupam 2% do território terrestre mundial, apenas 2%. Nós utilizamos 75% dos recursos energéticos e emitimos 80% do carbono. Enfim, nós consumimos muita energia e nós emitimos muita poluição. Então, para isso, o que precisa? Precisa de novas técnicas, um novo planejamento. O que você entende aí por uma cidade inteligente? Cidade inteligente é uma metodologia nova que está sendo implantada em algumas cidades, que é o quê? Que você utilizar a TI, a tecnologia de informação e comunicação, para você otimizar todas as trocas da cidade. Hoje, dificilmente, R$1 ele troca de mão se ele não tiver utilização da TI. Claro. E é isso que uma cidade inteligente busca, é fomentar os negócios, um governo inteligente através de portais de transparência, uma mobilidade inteligente através de um transporte público também de qualidade, tudo isso para fazer uma cidade mais inteligente. Aqui em Curitiba, no início da década de 70 até 80, nós tivemos um bom gestor, que é o Jaime Lerner. Exatamente. Né? Que realmente pautou Curitiba com as vias rápidas, com o sistema de transporte, mas aí parece que a cidade parou no tempo, né? Exatamente. As vias rápidas já não escoam mais o que deveria, né? Já, na verdade, ela mudou seu formato, né? O sistema de transporte já não consegue não dá conta dar mais da população, né? Não dá vazão. Então, será que houve um inchaço mais rápido do que puderam fazer dar continuidade ao planejamento? Com certeza. O planejamento de Curitiba, que tem hoje, o planejamento da mobilidade, foi feito há muitos anos atrás. Mas faltou que números, Paulo? Faltou trabalho, porque a TI trabalha muito com o subsídio da informação, né? Exatamente. Será que faltou analisar esses números todos, esses índices de crescimento? O que faltou? Aí a gente acaba caindo mais no plano político, que uma gestão vai colocando para outra. E esse é um trabalho de longo prazo, que ele não dá fruto numa única gestão. Se nós pegarmos na década de 70, que foi um trabalho fantástico que teve, a ONU disse que para cada habitante, para você ter uma qualidade de vida boa, você precisa ter 12 metros quadrados de área verde. Em 1970, nós tínhamos meio metro quadrado em Curitiba, com uma população de 600 mil pessoas. No ano de 2010, nós tivemos, na última pesquisa, 58 metros quadrados para cada pessoa e uma população de 1.800.000 pessoas. Olha o trabalho fantástico que foi feito. Sim, existe possibilidade de fazer esse trabalho, só que o trabalho é a longo prazo. Tem que haver vontade. Haver vontade. Será que isso aí, caímos naquela questão política, não gera votos?
a médio prazo? Exatamente, esse é o grande problema. O grande problema, às vezes, é da nossa cultura também. Porque né? isso não gera... foi o que você Porque falou. o que dá a volta é você fazer uma estrada, Exatamente. você fazer um postinho de saúde, aí bota a placa de bronze, a cara do político lá. Exatamente. Mas isso não resolve o problema, né? Isso não resolve o problema. Se a gente pegar mais ainda na mobilidade urbana, foi como você estava comentando no início do programa, ali do Água Verde até aqui você levou 40 minutos. Incrível. Antigamente, quanto tempo você Incrível. levava? 5 minutos. Exatamente. Você É esse o nosso trabalha, problema você hoje. deve ser curitibano, Sim, eu também sou, a exatamente. gente sempre trabalhou andando de cima e para baixo de carro. Você tranquilamente falava, 5 minutos eu estou aí. Hoje não é mais possível isso, Não. de forma alguma, você não consegue Para você vir mais. do Água Verde, que é perto, até aqui, 45 minutos. E qual que é a solução para esse nosso problema? Qual é a solução, Paulo? A solução para esse nosso problema é simples, é a gente ter um transporte urbano coletivo de qualidade. É isso que falta. Bom, na propaganda, nas últimas eleições, não estamos falando aqui sobre eleições, estamos falando sobre sistema urbano. Sempre se proclamou muito aí a vinda dos metrôs para Curitiba, como mote de campanha de N políticos. O que você acha aí do transporte ferroviário aí, dos metrôs? Como é que você vê isso aí como pesquisador? Eu acredito que pode auxiliar, mas eu acho que no curto prazo não é a melhor ferramenta. A melhor ferramenta que nós temos ainda é o BRT, que ele foi copiado em mais de 80 cidades do mundo todo, que é um transporte que ele se assemelha muito ao metrô e o custo-benefício dele é muito menor. Só que o que acontece? É que nós não temos integração, existe poucos ônibus hoje em dia, então E as pessoas se apertam. E a briga por interesse. Exatamente. Aqui, por exemplo, em Curitiba, região metropolitana, nós temos a briga de Curitiba com as cidades que compõem a região metropolitana, que o prefeito fica jogando a peteca um para o outro. Exatamente. Né? Ah, a culpa é sua, não é culpa nossa, e não entro no consenso. É por aí? É mais ou menos por aí. E tem um outro detalhe ainda. A qualidade econômica dos brasileiros melhorou ao longo dos tempos. E isso, o que acontece? As pessoas têm mais possibilidades de terem um veículo, adquirirem um veículo. Todo mundo vai de carro. Se você vê aí, nos últimos anos, o governo, para dar um plus na indústria automobilística, basicamente zerou a taxa de juros para que todo mundo realizasse seu sonho e comprasse seu carro. Seu carro. Isso aí fez com que a maioria das pessoas que nunca poderiam ter acesso, não que eu esteja dizendo que as pessoas não podem ter seu veículo, né? Acontece que essa propaganda foi mais rápida do que a preparação para uma infraestrutura. Exatamente. E hoje, Curitiba, quantos milhões de carros tem? Exatamente. E um outro detalhe, aí até a gente, voltando para essa questão de cidade inteligente, tem dois dados que eles chamam muita atenção aqui de Curitiba. O primeiro dado de uma cidade inteligente, ela precisa ter índices de criminalidade baixíssimos. E, infelizmente, Curitiba não está nessa levada. Curitiba, em 1980, ela tinha naquela época 25,2 homicídios para cada 100 mil pessoas. Era a mesma média brasileira. A média brasileira baixou para 22,5% em 2010. A curitibana está em 58,5%. A cada 100 mil Nós habitantes. somos a terceira capital mais violenta? Capital, Eu vi um índice agora, não me lembro nós direito. somos a 12ª cidade mais violenta, não sei se é a terceira capital, mas a 12ª cidade mais violenta a nível de Brasil. Outro detalhe que chama muita atenção, em 79 tinha 2,86% das pessoas morando em favelas, em terrenos invadidos, em qualquer tipo dessas habitações que não tem as mínimas condições. Em 2010, nós somos já mais de 12% de pessoas. A gente não vê isso. Curitiba está no bom caminho. Inclusive, até foi criada uma secretaria, em fevereiro, Secretaria de Informação e Gestão, e inclusive trouxeram um executivo fantástico que conhece muito de tudo isso, que é o Paulo Miranda, que já foi presidente da Celepar, de várias empresas estatais, é consultor da área, conhece muito sobre o assunto, e eu acredito que a gente vai conseguir chegar lá. Mas Curitiba é uma cidade inteligente, Paulo, ou não? hoje é. Você Perto das considera? outras, se a gente fizer... Isso é incomparativo. Em comparativo com as cidades brasileiras, nós somos uma cidade inteligente. Nós temos índices melhores. As pessoas podem achar que nós não temos uma cidade tão fantástica assim, mas através de todos os dados levantados, de governo inteligente, economia inteligente, pessoas inteligentes, vida inteligente, meio ambiente inteligente e mobilidade inteligente, nós ainda temos um bom índice. O grande problema é nós nos contentarmos, por quê? Porque se nós analisarmos frente a qualquer outra cidade do Brasil, nós vemos que as nossas outras cidades estão abaixo da média, né? Estão abaixo e aí da média. há grande aquele risco, eu vou comparar com... São Paulo não dá porque são universos diferentes. Aqui nós temos 2 milhões, lá nós temos 20 milhões. 20 milhões. Então não é comparativo.
Mas se compararmos com cidades lá do Nordeste, do mesmo nosso, Não tem há condição, possibilidade. né? Então cai no grande problema de nós levarmos ali o rótulo de qualidade, mas sempre em comparativo com alguém menor que a gente. Aí, tá legal, tá legal. Não tá legal, na minha opinião, né? Hoje Curitiba, ela está trabalhando exatamente, até por isso que foi criado essa secretaria, exatamente para ela se equiparar às outras cidades inteligentes de nível mundial. Quem? Barcelona, Santander, que é uma cidade fantástica. Santander, conforme todos os postes de luz lá, eles têm aquele sensor de presença. Se não tem ninguém na rua, apaga a luz. Mas aí cai o negócio. Nós temos ali o viaduto estaiado, que une nada a lugar algum. Aquilo lá não considera de uma cidade inteligente, Paulo. E olha que ali é uma obra faraônica, custosa, demorou um montão, que faz parte do PAC, né? Exatamente. Se você passar por lá, quem passa por lá vê que por metade da metade poderia se construir um viaduto comum. Se aquilo lá for exemplo de cidade inteligente, cair naquele coisa. Nós estamos nos comparando, nivelando com por baixo. outras cidades aí que são menores nesse tipo de qualidade que nós. Essas questões que não fazem Curitiba, às vezes, chegar num patamar a nível internacional. Curitiba ganhou alguns prêmios de cidade inteligente, cidade sustentável. Vamos falar de aeroporto, que não é nem de Curitiba, é de Pinhais, de São José dos Pinhais. Como é que nós vamos comparar o nosso aeroporto, que é pífio, né? Aqui, se tiver meia neblina, já não desce avião nenhum. Tanto é que Curitiba não suporta nem voos internacionais, você tem que fazer ponte aérea Rio e São Paulo. Exatamente. Aí que eu penso, tem como comparar Curitiba só se eu comparar com cidades do eixo Rio, São Paulo e Nordeste. Pode ser que ganhamos, Paulo. Mas se comparar com qualquer outra cidade um pouquinho melhor, tá muito ruim. Muito ruim, Paulo. Nós não temos condições Quer ver uma de coisa? competir com essas cidades ainda. Quem anda de carro, você já viu como é que é o clique do nosso sinaleiro? Como é que é a Urbis, né? Que faz aquela sincronização. É horrível aquilo lá. Então, se é isso aí, a inteligência que está usando, está utilizando muito mal em Curitiba. Inclusive com essa questão até da sincronização, aqui em Curitiba, se utilizava antes, se utiliza ainda em alguns veículos biarticulados, aquele sistema que ele chega perto do sinal, o sinal abre. O que acontece com esse equipamento? Quando ele chega próximo do sinal, esse sinal abre, como é que ficam as vias arteriais? Esse procedimento ele nem é utilizado na região central de Curitiba, eles estão desenvolvendo um outro equipamento. E outra coisa, Paulo, o grande problema de Curitiba é a antiga, famosa Yellow Box. Alguns anos atrás, Curitiba fez uma campanha maravilhosa, da qual nós fomos pioneiros, que o curitibano não parava na famosa Yellow Box, que é aquele quadrado amarelo que tem os cruzamentos. Só que a campanha foi muito bom, o curitibano respeitava. Hoje, o curitibano esqueceu. Qualquer cruzamento negro que se atravessa, ele não vai, eu não vou, e todo mundo fica lá se xingando. Então, eu acho que Curitiba, em termos disso aqui, está muito a desejar. Não se investiu mais em propaganda, de conscientização, não se está trabalhando com índices. Então, se nós nos compararmos com cidades do eixo Rio, São Paulo e Nordeste, pode ser que ficamos bem. Mas a nível internacional nós não temos condições ainda. Perdemos para qualquer não temos então eu acho que está muito mal. Isso eu não estou falando de prefeito. Prefeito entra prefeito. Isso é um planejamento de longo prazo. Isso é um planejamento de muito longo prazo, que foi o que nós comentamos. Ele não gera voto no curto espaço. Quem fizer plantar essa semente hoje, vai colher ela daqui 10, 15, 20 anos. Paulo, eu espero que vocês, pesquisadores, levantem a lebre e passe para quem é de direito, que realmente nós tenhamos a solução. Se não, Paulo, daqui a 10 anos, eu vou dizer, Paulo, já faz 3 horas que você ficou de sair da sua casa para me dar uma entrevista. Aí eles não saem do lugar. Perfeito. Paulo, prazer, muito obrigado.